Boa tarde, professora. Boa tarde, gente. Bem, eu vou fechar minha tela, vou interromper o meu vídeo, vou passar a palavra então para o professor Paulo. Só quero passar algumas informações para vocês agora iniciais. Nós vamos começar então com a aula do metabolismo do sódio e da água. Podemos fazer um pequeno intervalo, depois nós faremos o caso clínico, utilizando o Mentimeter, o caso clínico da aula passada, e a seguir nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio ácido básico. Em relação à presença, em determinado momento da aula eu vou avisar para vocês que a chamada vai começar, vocês vão colocar o nome e o sobrenome de vocês no bate-papo. Assim que eu começar a falar, eu vou avisar para vocês, olha, começou a chamada. Vou dar um tempinho, quando a chamada terminar, eu coloco lá fim e aviso para vocês. Combinado? E vou acompanhando aqui no bate-papo, tá? O Paulo vai dar aula e eu vou acompanhando aqui, tá? Se alguém quiser falar em algum momento, é só abrir o microfone, tá bom, gente? Beleza, então pode começar. Com a palavra, o professor Paulo. Boa tarde a todos, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os alunos do 7º período. Ana, você faz a gentileza de passar os slides para mim? Com certeza. Eventualmente eu vou fazer uma pausa de silêncio, porque para eu falar, eu tenho que estar numa tela, para ver o slide eu tenho que mudar a tela. Aí pode ser que fique um silêncio eventual, tá? Tá, joia. Então tá, bom. Hoje, então, dando seguimento, né, às aulas remotas, vamos falar de metabolismo do sódio e da água. Bom, água é vida, né? Todos já sabem que sem água não há vida. E no nosso corpo, ela corresponde a 50% a 60% do nosso peso corporal. Os homens, né, o gênero masculino, em geral, tem um pouco mais de água do que as mulheres, cerca de 10% a mais, por conta da massa magra, né? A mulher, em geral, tem um pouco mais de massa gorda e, por isso, tem menos líquido. Então, varia entre 50% e 60% para o gênero masculino e 50% para o gênero feminino. Essa porcentagem de água, né, ela oscila de acordo com a idade, né? Quanto mais novo, maior o percentual de água no corpo, e quanto mais idoso, né, menos água corporal proporcional a pessoa vai ter. Próximo, por favor. Bom, didaticamente falando, a gente pode, quando pensa na distribuição dessa água no nosso corpo, nós podemos separar em câmaras, né? Sendo as principais o meio intracelular, que detém 2/3 da nossa água corporal, e o meio extracelular, que detém 1/3 dessa água corporal. Sabemos que no meio extracelular, o cátion predominante é o sódio, e no meio intracelular é o potássio, que a gente vai ter aula de metabolismo de potássio também em breve, né? Vamos seguir. Próximo ano, por favor. Bom, dentro desse meio extracelular, né, que corresponde a 1/3 da água corporal total que nós temos no nosso corpo, ainda podemos dividir o meio extracelular em outras 3 câmaras, tá? Na literatura, em geral, subdivide em 2 apenas. Muitas vezes o terceiro espaço ele é até ignorado pela quantidade de líquido e expressão que ele tem, muitas vezes nem é citado. Então, nós temos duas principais câmaras, que é o meio intravascular e o meio extravascular. Bom, falando do terceiro espaço, que é o que falei que muitas vezes nem é citado, ele corresponde ao líquido que nós temos dentro dos órgãos, né? Então, como, por exemplo, o humor vítreo, o humor aquoso nos olhos, o líquor, né? Etc., líquido gástrico, né? Secreção gástrica. Mas, bom, falando das duas câmaras principais, nós temos o meio intravascular,
que detém 1/3 desse líquido extracelular, né, que corresponde ao plasma, e temos o meio extracelular, com 2/3 da água, né, que corresponde ao interstício. Próximo, Ana, por favor. É interessante, nós temos o conceito de osmolaridade, né? Saber o valor normal da osmolaridade sérica, que é de 280 a 295, e a osmolaridade a gente está falando de concentração de soluto, né? A fórmula da osmolaridade sérica é 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Algumas fórmulas mais simplificadas até ignoram a ureia, mas é fácil de perceber pela fórmula que, né, a substância mais importante é o sódio. Então, ele tem um valor preponderante, fundamental aí no cálculo da nossa osmolaridade. Próximo, Ana. Eu esqueci de citar, né, que a osmolaridade, né, do meio intracelular e extracelular, ela se mantém igual através da passagem livre de água pela membrana celular. Tá? Desculpa, falha. Próximo, por favor. Quando a gente fala de regulação de água, né, nós falamos muito da vasopressina, né, da liberação do ADH. Então, ela que vai fazer a reabsorção de água no túbulo coletor, né? Então, toda vez que nós temos uma concentração, assim, uma tonicidade maior, um aumento da osmolaridade, né? Entende-se que há uma depressão de volume e a liberação desse hormônio antidiurético, que vai absorver mais água para normalizar essa osmolaridade. Da mesma forma que também nós temos o estímulo da sede. Tá? Essa vasopressina, além da osmolaridade, por favor, Ana, pode passar. Está todo mundo me ouvindo? Ana, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Tá? sim. Tá. Obrigado. É que mudou a tela aqui, eu pensei que não tivesse com áudio. Desculpa. Paulo, e às vezes tem uma demorazinha, porque eu passo aqui, talvez demore para mudar a tela de vocês, tá? Sempre vai ter um atrasozinho, tá bom? Ótimo, Ana, obrigado. Então, esse hormônio antidiurético, né, ele é liberado então com aumento da osmolaridade, mas também, né, uma depressão desse volume extracelular, com queda da pressão, né, tudo isso ativa a liberação desse hormônio da vasopressina, né? Paulo, eu acho que aqui é muito interessante a gente passar para os alunos, né, que existem 2 mecanismos de ativação do ADH. Um é a hiperosmolaridade, né? A vasopressina ela vai corrigir a osmolaridade sérica. Numa situação em que a osmolaridade estiver alta, vai liberar ADH, né? E aí ou a gente vai beber muito, vai ter o centro da sede, né, vai ser ativado, ou a gente vai beber muita água, ou a gente vai reter água livre lá no túbulo coletor medular, né? E o outro estímulo é a própria hipovolemia, né? Numa situação de hipovolemia, que a gente chama de mecanismo não osmótico de liberação da DH, né, Paulo? Eu acho que isso Através de é importante, baroreceptores, né? né? Então, a queda de pressão, diminuição do volume sanguíneo, né? Eu pensei que tivesse falado, desculpa. Não, tá jóia. Próximo. Ok. Então, da mesma forma que nós falamos da passagem livre da água pela membrana celular, do meio intracelular para o extracelular, convém também falarmos da mudança das câmeras no meio extracelular, né? A passagem do intravascular para o extravascular e o caminho inverso também. Então, nós precisamos falar das forças de Starling, né? Que é regulada pela pressão hidrostática capilar e a pressão coloidosmótica. Quando essa pressão hidrostática capilar é superior à pressão coloidosmótica, existe um extravasamento do líquido intravascular para o extravascular.
E o caminho contrário, né, do interstício para os vasos sanguíneos acontece normalmente através do sistema linfático, na maioria das vezes. Próximo, Ana. Bom, só um segundinho. Agora vamos falar de hiponatremia, né? O distúrbio mais comum. Como o professor Alexandre gosta de falar, a hiponatremia é um diagnóstico laboratorial, né? Nós então temos a hiponatremia quando a concentração sérica de sódio é inferior a 135 mEq por litro, tá? Na sua maioria das vezes é um distúrbio hipotônico e é fácil de entendermos, já que, conforme nós vimos a fórmula anterior da osmolaridade, o sódio é a principal substância da fórmula, né? É 2 vezes o sódio mais glicose sobre 18 mais ureia sobre 6. Então, tendo um sódio baixo, provavelmente você terá uma osmolaridade baixa, então é um distúrbio hipotônico. Por que a gente fala na maioria das vezes? Porque um paciente com uma hiperglicemia, ele pode, às vezes, ter uma hiponatremia e não vai estar necessariamente hipotônico, um aumento elevado da glicose. Próxima, Ana, por favor. Bom, quando a gente fala de sintomas, né, de manifestações clínicas, é interessante a gente entender o que acontece na hiponatremia. Como você tem uma diminuição da osmolaridade, uma diminuição da tonicidade do extracelular, o que acontece? Há passagem, às vezes, de líquido para dentro dos tecidos. E quando isso acontece no sistema nervoso central, é um edema cerebral, né, que está dentro, o cérebro está dentro de uma cavidade fechada, né, que é óssea, a calota craniana, então pode haver né, sintomas relacionados ao aumento dessa pressão. Então, é comum você ter cefaleia, confusão mental, hiporreflexia, convulsões e até mesmo coma, nas formas mais graves, principalmente quando é uma alteração mais aguda. Próxima. Bom, se tratando de hiponatremia, é fundamental que nós façamos avaliação do status volêmico do paciente. Por que é importante? Porque nós podemos ter os 3 tipos de status volêmicos no paciente com hiponatremia, né? Você pode ter uma hiponatremia com hipovolemia, com euvolemia e com hipervolemia. E de acordo com a volemia, né, você vai ter as prováveis causas dessa hiponatremia e também de acordo com a volemia que você vai se basear o seu tratamento para a correção do distúrbio do sódio. Claro, tratando a causa base, né, mas a correção do sódio é muito importante que você faça sabendo a volemia do paciente. Próximo, Ana, por favor. Bom, hiponatremia com hipovolemia. Nós temos causas renais e causas extrarrenais. Basicamente, quando a gente pensa em hiponatremia, a gente pensa assim, numa função normal ou até exacerbada da liberação do ADH. Então, assim, quando a gente fala de hiponatremia com hipovolemia, a gente está falando de pacientes que perderam fluidos, né, perderam líquidos, e por conta disso, há uma liberação de ADH. Então, se você perde líquido com eletrólitos, você vai ter menos líquido e menos sódio. Uma vez que você tem a liberação do ADH, você vai ter absorção de água, então você vai repor um pouco de água e vai aumentar ainda mais essa diferença do sódio com a água, fazendo uma hiponatremia. Acho que deu para entender, não?
Paulo, Oi. será que isso já chegou a comentar com eles? Eu não sei se eles têm alguma dúvida de como é que eles avaliam a volemia. Será que eles sabem como é que vejo que um paciente está hipovolêmico? Eles entendem o que que é volemia? Acho que sim, Ana, que a gente acabou comentando, Ah, né, em caso outras tenha, aulas, né? né, Será que você... Eu podia perguntar se a eles têm alguma volemia, dúvida em como avaliar a volemia. Não sei. a gente pode falar, porque a volemia é diferente da natremia. A natremia é um diagnóstico laboratorial, a volemia é um diagnóstico clínico, né? Então, a volemia a gente vai descobrir através do exame físico, né? Procurando edema, turgor jugular, presença de terceira bulha, crepitação, né? Fígado palpável, essas coisas, né? Então, Esse é o aumento de paciente hipervolêmico, né, Paulo? E o isso, paciente exatamente. hipovolêmico, que é o do caso? Como que, será que eles sabem como identificar um paciente hipovolêmico? Acredito que sim, Ana. Já estão no sétimo período, né? Se você quiser Fala para mim aguardar a aí. resposta dele. Ah, eles colocaram aqui hipotensão. O que mais, gente? Como é que eu vejo que um paciente está hipovolêmico? Porque, assim, a hiponatremia vocês vão ver com o exame laboratorial, que o professor Paulo falou, né, Paulo? Sódio menos Uhum, 35. Isso aí. Taquicardia, hipotensão, né? As mucosas podem estar desidratadas também. Então, você vai entender que esse paciente está o quê? Hipovolêmico, né? Isso aí. Hipotensão, taquicardia, hipotensão postural. Isso é em relação ao sódio corporal total. O sódio corporal total desse paciente está baixo, só que aquilo que o Paulo falou, como a hipovolemia pode ser um mecanismo para ativar também a DH, né, Paulo? Como ele está sim. hipovolêmico, libera DH e retém água livre. Então, o sódio corporal total está baixo, mas ele tem retenção de água livre e aí ele faz hiponatremia, porque o sódio tem mais a ver com água do que com volemia, né? Tá, gente? Obrigada, Ana. Nada, eu acho que ficou, para mim, eu achei ótimo, Paulo, eu entendi direitinho. Queria saber se eles estavam pegando. É bom esse feedback deles, Ana. Muito Eu bom. acho também. Eles, qualquer coisa, gente, vai colocando aí no bate-papo, tá? Paulo, por mim, pode seguir, tá? Tá. Então, antes da gente passar, cabe comentar aqui da síndrome perdedora de sal, síndrome cerebral perdedora de sal, Aham. porque até como diagnóstico diferencial de SIAD é uma coisa interessante, né? É importante. Normalmente a síndrome cerebral perdedora de sal, ela tem como causa, né, um trauma craniano, uma neurocirurgia, né? E como funciona? Esse paciente ele tem uma diurese, né, que vai diminuir esse volume do líquido extracelular, né? E com isso vai ter a liberação da DH e retenção de água, fazendo aquele mecanismo que você acabou de explicar para eles, né? De reter água, então ficar a hiponatremia mais evidente por conta da reabsorção da água, tá? Vamos para o próximo, ano. Hiponatremia com euvolemia, tá? Dentre as causas de hiponatremia com euvolemia, cabe aqui a parte a gente falar da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, o SIAD, tá? Ele, quando nós temos o SIAD, há uma secreção de vasopressina sem estímulo osmótico ou não osmótico, aquele estímulo que a gente fala de baroreceptores, né? Então, lembra que eu falei no início da aula de hiponatremia, que assim, quando a gente pensa em hiponatremia, a gente pensa, né, realmente na secreção de vasopressina, do ADH. Então, já diz o próprio nome, é uma secreção inapropriada. Essa secreção inapropriada é quando não precisa, né? Então, você libera DH retendo líquido, tá? Então, as causas normais deles são, normalmente, tumor de pulmão, né? Doenças pulmonares e neurológicas, né? Traumas, tumor, meningite, cefalite, AVE. Por isso, é um diagnóstico diferencial interessante com a síndrome cerebral perdedora de sal. Uma coisa que eu esqueci de falar, que uma das causas também do SIAD é o uso de antidepressivos. Tá? E como a gente faz essa
esse diagnóstico diferencial entre SIAD e síndrome cerebral perdedora de sal? Justamente através da volemia, né? É o critério mais específico. A síndrome cerebral perdedora de sal é uma hiponatremia com hipovolemia, e o SIAD é uma hiponatremia com euvolemia, tá bom? Paulo, eu acho que isso é super importante, inclusive cai em concursos. Tudo que o professor Paulo falou, né, a relação de fármaco de antidepressivo, nossa, isso caiu no meu concurso quando eu fiz para o Hospital de Escola de Juiz de Fora. Então, assim, tem que saber isso. A diferença de SIAD para síndrome cerebral perdedora de sal, que a diferença é clínica, é a volemia, né? Então, acho que isso é importante que vocês saibam para a prática e para concurso. O Paulo, estão pedindo para explicar de novo a síndrome cerebral perdedora de sal, por favor. Tá. Então, a síndrome cerebral perdedora de sal, o que acontece? O paciente, por conta de um trauma craniano, alguma lesão neurológica, né? Esse paciente ele tem perda de água e de sal, tá? Com isso, há uma diminuição do volume extracelular, tá? Com essa diminuição do volume extracelular, por vários receptores, você tem a liberação da vasopressina. E o que a vasopressina faz? Retém a água livre. Tá? Então, você vai ter um paciente com pouquíssimo sal e pouca água, mas mais água do que sal. Por isso que é uma hiponatremia com hipovolemia. Quem estava com dúvida entendeu ou não? Paulo, você está me ouvindo? Espera aí que, Tô. tá? Tô. Espera aí, deixa eu tentar voltar aqui, porque eu tive o telefone tocou e interrompeu aqui. Espera aí. Desculpa. Vou ter que sair. Pronto, voltei. Desculpa. Deu para entender? Ah, agradeceu aqui, Paulo. Ele Ótimo. colocou assim, Tá ó, bom. como se explica quando a SIAD cursa, como se explica quando a SIAD cursa com euvolemia? Mas cursa, né? Você quer explicar, Paulo? Eu não entendi a pergunta, Ana. Tá escrito como se explica quando a SIAD cursa com euvolemia. Na verdade, a SIAD cursa com euvolemia. Acho que está querendo Isso. entender o porquê. Por que que, Ah, tá. tá? Aham. Então, na SIAD, então vamos lá de novo. A SIAD é uma secreção inapropriada da vasopressina. O paciente ele secreta a vasopressina sem ter necessidade. Então, a retenção de água. Só que o sódio dele estava normal. Como há uma retenção de água por causa da secreção da vasopressina, ele vai ter mais água do que sódio, então ele vai estar hiponatrêmico, mas ele vai estar euvolêmico, porque o sódio dele é normal. Eu acho que é isso aí, né? O sódio corporal total não muda. Quando você pensa em volemia, você pensa em sódio corporal total. O que ele Exato. retém é água livre, né? Então, quando Isso. tem uma secreção inapropriada de ADH, lá no túbulo coletor, aqueles canais de aquaporina se abrem e começa a absorver água, mas é só água, não reabsorve sódio junto. Por isso que dá Uhum. hiponatremia, mas não dá hipervolemia, né, Paulo? É euvolemia, tá? Perfeito. Vamos para o próximo? Vamos. Pode ir, né, Paulo, esse aqui. Pode. Acho que esse também, Ana. Aham. Bom, hiponatremia com hipervolemia. As causas de hiponatremia com hipervolemia são as causas edemigênicas. São super comuns na nossa prática clínica, né? São os pacientes que a gente vê com uma grande frequência nas enfermarias, né? Até mesmo em consultório. Então, insuficiência cardíaca, cirrose hepática,
insuficiência renal, síndrome nefrótica, né? São pacientes que têm um excesso de sódio e um excesso maior ainda de água. Por isso, é uma hiponatremia com hipervolemia. Perfeito. Isso aí. Próximo, Ana. Muito bom. Quando a gente fala de tratamento da hiponatremia, né, como já havia falado antes, nós precisamos saber o status volêmico desse paciente. Com isso, nós vamos saber a causa base, então é tratar a causa base, né? E se essa hiponatremia persistir ou for uma hiponatremia sintomática, nós vamos tratar essa hiponatremia como? Se o paciente está hiponatrêmico e se ele tiver hipovolêmico, tá? Então, voltando àquele paciente com hiponatremia e hipovolemia, ele precisa de quê? De repor o volume. Quando a gente fala de hipovolemia, a questão da volemia, ela vem antes do tratamento da hiponatremia. E a gente vai tratar com soluções isotônicas. Bom, olha só, se a hiponatremia, o diagnóstico é concentração de sódio abaixo de 135, né? A solução de soro fisiológico, que é o NaCl a 0,9%, ele tem 154 mecs por litro. Ou seja, a concentração da solução isotônica de sódio é de 154, enquanto a hiponatremia o paciente tem uma concentração sérica de sódio abaixo de 135. Então, eu dando uma solução isotônica, eu vou estar recuperando essa volemia e indiretamente tratando de uma forma leve, mas eu não deixo de estar tratando também a hiponatremia desse paciente. Eu consegui explicar ou eu fui muito prolixo? Pessoal, o professor Paulo está explicando, então, um paciente que tem hiponatremia e hipovolemia, né, Paulo? Né? Exato. E aí, o que vocês entenderam? Não, teve um aluno que falou que não entendeu. Repete, por favor, Paulo. Eu vou tentar escrevendo o que você vai falar, que eu não sei se eu vou conseguir. Mas vou tentar escrever aqui para você, tá? Pode falar. Então tá. Então vamos lá. Fazendo minhas palavras do Alexandre Mitsu, ele diz o seguinte, que o tratamento da hipovolemia, independente de hiponatremia ou hipernatremia, o tratamento da hipovolemia ele suplanta, na maioria das vezes, o distúrbio hidroeletrolítico, o distúrbio da natremia. Então, você precisa repor volume para esse paciente. E se tratando de hiponatremia, né, quando você tem uma concentração sérica de sódio abaixo de 135, a solução isotônica, por exemplo, do NaCl 0,9%, que é o soro fisiológico, é uma concentração de 154 mecs, ou seja, já é uma solução mais concentrada em sódio do que o valor que esse paciente vai apresentar para a gente de natremia. Então, você vai repor o volume e automaticamente também um pouco já estará corrigindo, né, essa anatremia do paciente. Será que agora eu consegui me expressar melhor? Aí tá, assim, perguntando se também faz restrição hídrica. Eu acho Não, de forma nenhuma. O não. paciente está hipovolêmico. Olha, eu acho que sim. O que acontece é que não é interessante a gente dar água livre porque é uma solução hipotônica. Ô, professor, Pode falar. é porque na outra aula o Mitsu tinha falado que a gente repõe a solução isotônica e se melhorar a volemia, mas não melhorar a hiponatremia, aí faz restrição hídrica. Não, tudo bem, mas é um segundo momento. Aí você já está falando de um outro caso, aí você já está falando de hiponatremia com euvolemia, porque você já corrigiu a volemia do paciente. Concorda comigo? Não, sim, eu só estou falando porque a Catarina está perguntando, porque no caso ele já emendou, né? Se não melhorar, se a hiponatremia. Sim. Porque aí você já está falando de um paciente com euvolemia, né? Então, realmente, aí o tratamento é outro. Tá? Mas com hipovolemia é solução isotônica. Isso está além das minhas habilidades no momento. Alô? Oi, tá me ouvindo aí? Meu celular que falou aqui, gente, desculpa.
Foi assim, não sei por quê. Mas vamos lá. O que eu acho que é importante focar é o seguinte, ó, a volemia ela está mais importante que tudo, né? Então, se eu tenho um paciente hipovolêmico, a primeira coisa é repor a volemia. Mesmo, a gente está falando sobre hiponatremia, mas mesmo num paciente hipernatrêmico, mesmo que tivesse 180 de sódio, imagina a aula de hipernatremia. Se esse paciente está hipovolêmico, a primeira coisa é repor a volemia. Deu para entender? Isso é fundamental. Segundo ponto é que eu reponho a volemia ou com NaCl 0,9%, igual o professor Paulo falou, né? O soro fisiológico, né? NaCl 0,9% ou com rinque lactato. São as duas soluções que eu uso para repor a volemia. Repus a volemia. Lembra, o NaCl tem sódio. Pode ser que só repondo a volemia com sódio, eu já corrija também a hiponatremia. Se não acontecer isso, aí sim é que a gente vai rever a nossa conduta, né, Paulo? Mas, né? Exatamente, é um segundo momento, né? Um segundo momento, tá, gente? Então vamos seguir? Vamos lá. Apareceu aí, Paulo? Apareceu? Pode ser esse, mas aqui... Quer que passe? Fiz besteira. Pode falar. Quer que volte para o anterior, Paulo? Paulo, você está aí? Oi, Ana. Voltou? Oi, eu posso ajudar. Fala, pode falar. Voltou o slide? Não está aparecendo para vocês, não? Não, está ainda na fórmula de Adrogma-Dias para mim. Então vou passar aqui. Pode. Foi? Não, voltar. Para voltar? Tá, é. Tá. Aqui? Isso. Obrigado. Então, os pacientes com hiponatremia e hipervolemia, então você tem um excesso de sódio e um excesso maior ainda de água, como nós já falamos. Então, o que nós fazemos com esse paciente? Nós precisamos diminuir essa volemia do paciente. Então, nós fazemos diurético de alça. Diurético de alça é natriurético, você vai diminuir esse volume e, juntamente, vai diminuir também a volemia do paciente, o sódio do paciente, né, que está em excesso. Então, se por acaso a terapêutica falhar, você também pode lançar a mão de ultrafiltração, né, da hemodiálise. Agora sim, Ana, agora pode passar. Gente, até aqui alguma dúvida? O professor Paulo falou sobre o tratamento da hiponatremia em situações de hipovolemia, euvolemia e hipervolemia. Deu para entender direitinho? Professor, eu queria tirar uma dúvida que eu queria saber se primeiro eu tenho que corrigir o distúrbio ou a causa base dele? Está me ouvindo? Tô. Sim. Então, a questão do distúrbio está muito ligado com a sintomatologia. Você não precisa ter muita pressa. Muito pelo contrário. Alterações abruptas, né, principalmente no caso da hiponatremia. Foi muito bom você ter falado isso. Se a gente corrige a hiponatremia rapidamente, você pode ser muito mais iatrogênico do que propriamente a própria patologia. Tá? Existe, quando você corrige a anatremia muito rápido, um distúrbio muito famoso, que é a melinólise pontina, que tem um desfecho horrível. Ou o paciente morre ou vira um vegetal, tetraplégico e sem comunicação mais com o meio exterior. Então, assim, tem que tomar muito cuidado para a correção dessa anatremia. Tá? Então, a causa base, se for possível, você já começa a tratar, assim que possível, e dependendo de como esse paciente se encontra, né, em relação a sintomas da hiponatremia, você também, paralelo a isso, começa a corrigir. Mas, conforme a gente vai falar agora,
na hiponatremia com euvolemia, não podemos fazer isso de uma forma rápida. Entendi, obrigado. Nada. Acho que um exemplo bom, né, Paulo, por exemplo, um paciente com CIAD que é secundária ao uso de algum medicamento, de um antidepressivo, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o antidepressivo. E às vezes só tirando o medicamento já corrige, né? Não preciso nem tomar nenhuma outra medida mais rígida. Faço uma restrição de água livre e retiro o medicamento, né, Paulo? Perfeito. Então, agora falando do paciente com hiponatremia e euvolemia. Vocês viram que no primeiro paciente com hipovolemia, a gente falou de infusão de solução isotônica, né? No paciente hipervolêmico, eu não vou dar mais líquido para ele, na verdade, eu quero diminuir essa quantidade de líquido, então a gente trata com diuréticos. Agora, o paciente com hiponatremia e euvolemia, né? A correção nós normalmente fazemos dessa anatremia com soluções hipertônicas. A mais comum, a mais usada que a gente faz é o do NaCl a 3%. A obtenção dessa solução é relativamente simples, né? Nós pegamos o NaCl a 0,9%, 890 ml dessa solução, e adicionamos 110 ml de NaCl a 20%. E aí você vai ter uma solução de NaCl a 3%. Tá? O MEC, a concentração de sódio do NaCl a 3%, é de 513 MECs. Tá? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Como eu falei antes, a gente não pode fazer uma correção dessa hiponatremia numa velocidade muito rápida. Se nós corrigirmos rápido demais, podemos levar a mielinólise contínua. Então, o máximo que nós temos de tolerância nas primeiras 24 horas são de 12 MECs. Tá? É algo próximo de 0,5 MEC por hora. Tá? Sendo que nas primeiras Paulo, eu não estou te ouvindo mais. Pessoal, vocês estão ouvindo o professor Paulo? Pessoal, vocês estão me ouvindo?